Amém, meus amigos? Vocês estão felizes? Amém? Amém. Os cruzeirenses estão mais felizes que os atleticanos, né? Amém? Amém. Olha lá, a cruzeirense. Amém. Queridos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Oséias, capítulo de número 8. Oséias, capítulo de número 8. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 8, verso de número 12. Oséias está depois de Daniel, se você está com dificuldade de achar na sua Bíblia. Livro do profeta Oséias, capítulo 8, verso de número 12. Queridos, como os irmãos, a maioria de vocês já sabe, hoje a gente está começando uma série de exposições com a temática Pecados Aceitáveis. Talvez aí vocês viram que o pessoal da mídia fez aí a piadinha do vídeo, o pessoal engraçadinho aí, fizeram até umas figurinhas aí com o pastor vestido de chapolim colorado. Mó sacanagem isso, tá? Mas hoje a gente vai começar essa série, Pecados Aceitáveis. E queridos, essa série é o tipo de série que vai nos confrontar ao máximo. Gente, vocês não têm noção como que eu fiquei ruim hoje. Teve irmão que me procurou hoje de manhã e falou assim: pastor, você não está bem não. Parece que você não está querendo nem estar aqui. Eu tô sim, gente. Só que quando a gente está preparando a mensagem, o Senhor, Ele nos constrange, o Senhor fala conosco. Eu fiquei pesado hoje o dia todo. Eu estava lá em casa e minha esposa falando comigo assim: amor, você não está bem não. Você está diferente hoje, você está meio aéreo, meio voado, você está meio... Queridos, porque o Espírito Santo, Ele vai falando aos nossos corações, e a gente vai ficando assim, parece que se sentindo meio pressionado. Sabe quando você sente uma pressão, você sente uma falta de ar, um negócio esquisito? E sabe, queridos, o que são pecados aceitáveis? Muitas vezes, queridos, a gente focou, a igreja por muito tempo, ela tem focado demais em pecados que ofendem a moral. E por causa desse foco demais que nós temos em pecados que são assim imorais demais, alguns pecados passaram a ser aceitos socialmente, quase como se não fossem pecados. Imagina se eu te perguntasse aqui, levanta a mão aí, quem sentiu uma preguicinha aí semana que passou? Pode levantar, não é retórico não, quem sentiu? Uma preguicinha de leve assim? Uma preguicinha? Tá, e continua com a mão levantada aí, quem assistiu um filme pornô semana passada? Ninguém? Por que a gente está tão assim à vontade para falar que a gente sentiu preguiça, que é um pecado que ofende a Deus, mas para falar de pornografia a gente baixa a mãozinha? Estudos indicam que 8 de cada 10 homens consomem pornografia. Vocês reparam que nós temos 2 pesos e 2 medidas para pecados? Como se os pecados morais fossem piores. E os que não são morais, eles são tranquilos. A gente sente preguiça. A gente tem ansiedade, embora Deus mande a gente não ser ansioso. E a gente está tranquilo com isso. Como se esses pecados, eles não ofendessem a Deus da mesma forma. Mas eles ofendem. Os pecados que muitas vezes nós consideramos aceitáveis, eles ofendem a Deus e têm a mesma capacidade de nos afastar do nosso Deus. Por quê? O que faz separação entre nós e o nosso Deus?
os nossos pecados. E quantos pecados estão sendo normalizados? A Bíblia fala, queridos, que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. Por quê? Porque iria aumentar a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é quando os pecados passam a ser aceitos e se tornam tão comuns que eles não são mais vistos como pecados. Coisas que há muito tempo não eram nem pensadas e imaginadas que um cristão poderia fazer, passam a ser coisas tratadas como se fossem normais. Como se fossem as coisas mais naturais do mundo. Queridos, então nos próximos 4 domingos, se Deus assim nos permitir, nós falaremos sobre alguns pecados aceitáveis. E a minha oração é para que você se sinta extremamente confrontado. A minha oração é para que você se sinta extremamente incomodado. Eu oro para que você saia daqui, querido, querendo me dar um murro. Meu desejo é que você saia daqui assim, transtornado, querendo me bater. Mas também tocado pelo Espírito Santo. Minha oração é para que você fique como eu estou. Como eu disse para os irmãos, queridos, esses dias eu estava assim... Eu tenho me pegado com vontade de chorar, com vontade de... Não sei... Um santo temor da presença de Deus, de quem Deus é, um santo temor daquilo que Deus deixou para a sua igreja, que somos nós. Queridos, Deus tem me levado a um sentimento de tremor na presença dEle. Talvez, querido, você tenha estado acostumado a um evangelho de brincadeira. Talvez você tenha estado acostumado à igreja como se fosse o seu clube social, mas não é. A igreja é o lugar da reunião dos santos, dos filhos de Deus. Não santos no sentido de sem pecados. Somos pecadores, mas fomos separados por Deus para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. A gente não está aqui brincando. Talvez você tenha tratado a igreja como um evento, como algo que é brincadeira, mas não é. E Deus está falando isso conosco nesses dias. Deus tem colocado, queridos, em mim e em muitos aqui, um sentimento de insatisfação, de auto-insatisfação, de olhar para si mesmo e não ficar satisfeito com a entrega, de olhar para si mesmo e falar assim: Deus, eu posso dar muito mais, eu posso fazer muito mais, não é porque eu quero ganhar nada do Senhor, mas é porque o Senhor me amou, e o Senhor já me deu tudo que eu podia ter. O Senhor me deu o seu Filho. Então, queridos, com esse entendimento, eu queria que você lesse comigo Oséias, capítulo 8, verso de número 12. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Mais uma vez, eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Feche seus olhos, queridos, baixe sua cabeça. Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter a tua palavra. Eu sei que nesse exato momento existem homens e mulheres que estão sendo torturados, que estão sendo cerrados ao meio, que estão sendo jogados em caldeirões fervendo, que estão sendo degolados, que estão sendo martirizados, apedrejados por causa da tua palavra, por amar ao Senhor. E aqui no nosso país o Senhor nos deu liberdade para poder ler a tua palavra, liberdade para poder se deleitar na tua palavra, liberdade, Deus, para poder, Deus, gastar tempo com essa carta de amor que o Senhor nos deu. Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos ser, Deus, tocados pela tua palavra,
para o inferno com toda eloquência humana, com toda sabedoria humana, que o Senhor possa encontrar espaço nos corações para que o Senhor fale. Se eu convencer esses homens e mulheres de alguma coisa, qualquer outro pode desconvencê-los, mas se o Senhor tocá-los, eles serão transformados, Pai. E esse é o desejo do meu coração, que o Senhor possa tocar esses irmãos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui diante das palavras de Deus ao profeta Oséias. Talvez os irmãos não se lembrem, mas Oséias foi o profeta escolhido por Deus para encarnar a mensagem do relacionamento entre Deus e o seu povo. Todos os profetas, eles encarnaram a mensagem. Deus, através dos profetas, estava passando a mensagem. E a mensagem que o profeta Oséias trazia era de como estava o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, o livro de Oséias nos mostra o amor incondicional de Deus por uma igreja infiel. Deus vira para Oséias e fala assim: Oséias, vá até uma prostituta, uma mulher adúltera, uma meretriz, e casa com ela. Você vai simbolizar como que está o meu relacionamento com Israel. Porque eu sou um Deus que desposei uma noiva, e essa noiva tem agido como uma prostituta, como uma meretriz, como uma adúltera. E ela tem se relacionado com todos os outros deuses. Então o profeta Oséias, ele encarna essa mensagem. Eu não sei qual dos homens teria essa coragem de fazer o que Oséias fez. Se Deus de repente virasse para você e falasse: olha, você vai se casar com uma prostituta e você vai encarnar a mensagem que eu quero passar para a minha igreja. Uma igreja, um povo que abandonou o pacto com ele, que priorizou o culto a falsos deuses, que praticou a injustiça contra os oprimidos. Era esse o cerne da pregação de Oséias. E essa parte do texto especificamente, Deus fala com o seu povo sobre a sua santa palavra. Deus fala com o seu povo sobre a sua santa escritura, sobre aquilo que ele escreveu e deixou para o povo. E o texto, queridos, ele é claramente dividido em alguns pontos, algumas verdades acerca da palavra de Deus e do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Talvez, queridos, você já tenha percebido, o primeiro pecado que eu quero tratar nesse domingo, aceitável e normalizado no nosso tempo, é a falta de relacionamento com a palavra de Deus. As pessoas hoje, os crentes hoje não leem mais a Bíblia. Os crentes hoje não têm mais o hábito de leitura bíblica. Os crentes hoje não têm mais o hábito de parar e destinar um tempo do seu dia para deleitar-se na carta de amor que Deus deixou para o seu povo. E isso é pecado. Talvez você não saiba. Queridos, eu quero pedir, presta muita atenção, que o Espírito Santo, ele quer corrigir algumas coisas em nossa vida. Talvez você vai ser duro demais para o que eu vou falar, e eu oro: Espírito Santo, quebra os duros. Talvez o seu problema seja falta de conhecimento. Talvez você nunca teve alguém que te pregou a verdade sem ter medo de te perder. Queridos, te falar para vocês, não é fácil para mim pregar o que eu vou pregar. Não é fácil para mim falar o que eu vou falar. Mas como os irmãos aqui já sabem, o nosso compromisso sempre vai ser com a verdade. O nosso compromisso sempre vai ser com a palavra de Deus. Então, voltando ao texto que lemos, temos algumas verdades. Primeiro, a Bíblia só tem um autor: Deus. A Bíblia só tem um autor: Deus. O texto diz assim: eu
lhes escrevi todos os ensinos da minha lei. Queridos, olha o que Deus está falando através do profeta Oséias. Eu lhes escrevi. Quem escreveu? Quem? Deus. Hoje existe um movimento gigantesco, um movimento muito grande para descer o nível da Bíblia, para tornar a Bíblia um livro qualquer, para tornar a Bíblia um livro como qualquer outro. Queridos, a Bíblia não é um livro como qualquer outro. Um livro qualquer não seria proibido em mais de 60 países por causa do seu conteúdo. Talvez você não saiba, mas em muitos países do nosso globo a Bíblia é proibida. Ela não pode ser lida. Existem governos espalhados pelo mundo que proibiram os aplicativos da Bíblia. Você tem acesso à internet, mas você não consegue acessar a Bíblia. Queridos, existe um movimento muito grande tentando invalidar a palavra de Deus como tal, tentando transformar a Bíblia num livro qualquer. Existem falsos mestres e falsos pastores tentando perverter o Evangelho, tentando perverter a palavra de Deus. Paulo chama esses homens de anátema. Paulo chama esses homens de malditos. Queridos, isso aqui é a palavra do próprio Deus. Isso aqui é a escrita do próprio Deus. Algumas pessoas podem ouvir isso hoje e pensar, Guilherme, isso é loucura. Não é. A Bíblia tem vários escritores. São 66 livros. Mais de 1.500 anos de distância entre eles. Vários autores, de várias localidades, de várias etnias. Mas a Bíblia tem um autor. São vários escritores, mas ela tem um autor, o próprio Deus. E querido, o que você tem nas mãos não é mais um livro de filosofia. O que nós temos nas mãos não é mais um livro de autoajuda, não é mais um livro de esoterismo. O que você tem nas mãos não são as palavras de um sábio, não são as letras de um rei, mas é a palavra do próprio Deus. O que nós temos nas mãos é o dizer do próprio Deus. Ele está dizendo, olha, eu lhes escrevi. Eu lhes escrevi. Tem um livro de um teólogo norte-americano chamado Paul Washer, que é maravilhoso. É uma pregação dele que ele transformou em livro, chama 10 acusações contra a igreja moderna. E a primeira acusação que ele fala é sobre como a igreja se tornou relapsa e alheia com relação à Bíblia. E hoje, queridos, a gente tem um trabalho gigantesco, para provar que a Bíblia é o livro de Deus. Que o autor da Bíblia é Deus. Só que depois que a gente prova que o autor da Bíblia é Deus, a gente descobre que essa é só metade da batalha, porque tem uma outra metade. Depois de provarmos que a Bíblia é de fato o livro de Deus, nós temos que provar que a Bíblia tem a capacidade de tornar vocês e eu plenamente preparados para toda boa obra. Quantos homens de Deus tem fundamentado a sua teologia em tantas coisas e não na Bíblia? E Deus quebra esses homens, Deus quebra a teologia desses homens, e quando eles são quebrados, ao invés de eles voltarem os olhos para a Bíblia, eles se voltam para outros artifícios, que não a Bíblia. Queridos, a Bíblia é a nossa base de fé, a Bíblia é a nossa base de doutrina. Queridos, depois dessa batalha para provar que a Bíblia é a escrita do Deus vivo, a gente tem uma batalha para provar que ela é plenamente perfeita, que a Bíblia ela é apta para tornar o homem plenamente preparado. E esse é o segundo ponto. A Bíblia
é a palavra de Deus, e ela é plena para nos tornar plenos. A Bíblia ela é a palavra de Deus e ela tem a capacidade de sozinha nos tornar totalmente preparados. Queridos, a Bíblia não apenas foi escrita por Deus, como ela também tem tudo que nós precisamos para sermos aquilo que Deus deseja. Nos dias de hoje, queridos, depois de provarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, ainda temos que mostrar que ela é suficiente. Ainda temos que mostrar que as pessoas não precisam de mais nada além da Bíblia. Queridos, a Bíblia ela tem a capacidade de te tornar perfeito. Se você for apaixonado por essa palavra, se você for mergulhar nessa palavra, se você pular de cabeça nessa palavra, ela tem a capacidade de mudar você de um jeito que você nunca entendeu, a um nível que você nunca pensou. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então Paulo está falando assim, Timóteo, toda a Escritura, a palavra de Deus por inteira, a Bíblia por inteira, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Portanto, por ela ser inspirada por Deus, portanto, Timóteo, por ela ser a própria palavra de Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, olha o que Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, a Escritura inteira, ela foi inspirada pelo Criador. A Escritura Sagrada, ela foi inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para tornar o homem de Deus apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, talvez você não saiba, mas o único livro no mundo que fala para você não trair a sua esposa e te condena por isso é a Bíblia. Você não vai achar isso escrito em nenhum outro lugar. A maioria das leis, da maioria dos países foi fundamentada na Bíblia. O conceito de moral que nós temos, ele vem da Bíblia. E sabe o que acontece? Toda vez que nós não nos voltamos à Bíblia, a gente começa a relativizar aquilo que é certo. A gente começa a relativizar aquilo que é correto. Sabe por que tem um monte de gente que não quer ler a Bíblia? Porque isso aqui nos confronta. Isso aqui tem a capacidade de virar para você e falar assim: cara, você é um safado. Você fica vendo pornografia na internet, você fica traindo a sua esposa, olhando e desejando as moedas do seu serviço. Você é um safado, você já adulterou. Isso aqui tem a capacidade de falar assim: você não vale nada, mulher, porque você não consegue segurar sua língua na boca e você fala mal de um monte de gente. Você faz fofoca para tudo quanto é lugar. A Bíblia nos confronta. A Bíblia confronta os nossos pecados. A Bíblia confronta as nossas mazelas. A Bíblia faz a gente ficar com cara de tacho. A Bíblia faz a gente se sentir envergonhado, como nenhum outro livro faz. Sabe por quê? Porque ela confronta os nossos pecados. A Bíblia confronta os nossos pecados. A Bíblia confronta as nossas mazelas. Deus nos corrige através da sua palavra. Com a Bíblia, queridos, não tem eu acho. Às vezes, queridos, como pastor, algumas pessoas chegam para mim e perguntam assim: o que você acha sobre tal assunto? Eu não acho nada. A minha opinião sobre qualquer coisa é irrelevante. As pessoas hoje em dia estão vivendo à base dos seus achismos.
porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus disse isso. Jesus disse: gente, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem, não errariam tanto. Queridos, é isso que Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, a Escritura é inspirada por Deus, e ela tem a capacidade de tornar o homem pleno. E é exatamente isso que Deus está falando através do profeta. Eu quem? Deus, lhes escrevi todos os ensinos da minha lei. Queridos, hoje nós vivemos num tempo de extremo relativismo, onde querem ensinar para os nossos filhos, onde querem ensinar para nós, que não existem verdades absolutas, que tudo é relativo, que as coisas devem ser vistas a partir das nossas próprias convicções e dos nossos sentimentos. Hoje em dia tem uma ideologia do Satanás que fala assim: olha, você é o que você se sente. Não. Você é o que Jesus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Porque Deus um dia sonhou para você. Deus um dia sonhou com você. Deus um dia pensou em você. E essas ideologias têm matado, queridos, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que não têm fundamentado a sua Bíblia na palavra. Queridos, é nessa era que a Bíblia tem sido relativizada como palavra de Deus, como se nós servíssemos a um Deus mutável, a um Deus que vai se adaptando com o tempo, a um Deus que vai passando o tempo, Ele vai mudando, se adaptando à nossa realidade, a um Deus que tem uma escritura que não é eterna, a um Deus que falou no passado, mas agora Ele teve uma crise de consciência e Ele decidiu falar de outro jeito. Queridos, Deus não é mutável. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, e Ele será o mesmo sempre. Sempre. Queridos, é nessa era que as pessoas têm relativizado aquilo que Deus disse, para tentar angariar adeptos. É nessa época que as pessoas têm distorcido a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, para tentar alcançar coração de pessoas. Queria eu te falar um negócio. Quem está preocupado com números é o ser humano. Quem está preocupado com números são os pastores. Deus está preocupado com a fidelidade à sua palavra. Deus está preocupado com a fidelidade à verdade da Sagrada Escritura. Um dia Jesus estava pregando, e as pessoas, ao ouvirem a pregação de Jesus, elas disseram: mestre, seu discurso é muito duro, as suas palavras são muito duras. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a abandonar Jesus, porque o discurso dele era duro. Vocês acham que Jesus ficou assim: ah não gente, não vai embora não, preciso de vocês? A palavra fala que Jesus virou para os 12 apóstolos, que foram os únicos que ficaram, e falaram assim: vocês também não vão? Podem ir, vão embora. Eu não sou um Deus que tem uma carência de que as pessoas têm que me ouvir, de que elas têm que me escutar. Eu não vou mudar a pregação para que elas me escutem. Eu tenho compromisso com a verdade, é isso que Jesus está falando. Um compromisso de pregar a Bíblia por inteiro, pregar a palavra de Deus por inteiro. Querido, você sabe o que Paulo diz aos Coríntios? 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz assim: olha, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo estava sofrendo uma alta perseguição por causa da sua palavra, por causa do seu posicionamento, por causa da sua conduta. Paulo estava sendo extremamente perseguido. E ele escreve aos Coríntios: visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dado.
a gente não desanima. Esse ministério que nós recebemos, a gente recebeu de Deus. O mandato que nós recebemos foi de Deus, não foi de homens. Foi por causa da misericórdia de Deus sobre nós, que Ele nos tornou pregadores da sua palavra, então a gente não desanima. Aí Paulo continua: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Ou seja, Paulo não ficava tentando arrumar subterfúgios, Paulo não ficava tentando arrumar alguma coisa que tornasse a palavra chamativa, Paulo não ficava tentando arrumar uma forma de tornar a Bíblia atraente para quem estava ouvindo, ele não tinha essa preocupação. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando assim: olha, nós não usamos de artifícios, nós não usamos de estratégias com a palavra de Deus, nós não adulteramos a palavra de Deus, nós não tornamos o evangelho mais palatável para quem está ouvindo, para atender ao gosto daqueles que querem. Paulo está falando assim: olha, eu não preguei para as pessoas aquilo que elas queriam ouvir, mas aquilo que elas precisavam de ouvir, a verdade do evangelho. E hoje, queridos, infelizmente não é isso que tem acontecido. Hoje o povo, por falta de líderes que preguem o que o povo precisa ouvir, não o que eles querem ouvir, as pessoas têm se dobrado a bezerros de ouro na nossa época, exatamente porque não têm sido confrontadas com a palavra. Sabe por que Paulo fazia assim, queridos? Porque Paulo entendia o que ele estava pregando. Paulo entendia que a palavra que ele pregava era a palavra de Deus, e a palavra de Deus é perfeita. A palavra do Senhor é poder. A palavra de Deus, ela não precisa de nenhum arranjo nosso. A palavra de Deus não precisa de nenhum remendo nosso. A palavra de Deus não precisa da sua pregação não. É a palavra de Deus e pronto. Deus não precisa que você fique defendendo ele de nada, não. Deus só quer que nós sejamos fiéis à palavra. Só que a gente nem lê a palavra. Nós não estamos nem lendo. Queridos, a maioria das pessoas da minha geração nunca leu a Bíblia uma vez sequer. Eu me lembro, queridos, da finada irmã Onísia. Irmã Onísia é uma irmãzinha que tinha na igreja quando eu era mais novo. E assim, participar da célula com a irmã Onísia era mó legal. Por quê? A gente ia ler alguns versículos, e a irmã Onísia, para ler um versículo, era 20 minutos. Ela lia assim, ela tinha uma certa dificuldade com a leitura. Queria dizer, essa irmã, um dia eu estava conversando com ela falou assim: ô pastor, eu tenho muita dificuldade para ler, e com a graça de Deus eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu falei assim: gente, essa mulher deve ter demorado uns 30 anos para ler a Bíblia 3 vezes. Mas ela leu. Alguém que era quase analfabeto, ela pegou a Bíblia e leu, e releu, e leu outra vez, e a verdade de Deus foi transformando ela dia após dia. Queridos, como que nós vamos ser transformados se nós não conhecemos a palavra? Como que nós vamos fazer a vontade do nosso Pai se nós não sabemos qual é a vontade do nosso Pai? Queridos, se a Bíblia foi escrita por Deus, se ela é a palavra de Deus, completa, perfeita, apta para ensinar, qual deve ser a nossa relação com a palavra? Se isso aqui foi escrito pelo próprio Deus, qual deve ser a nossa relação com isso? Porque de duas uma: ou você vai virar para mim e falar assim: Guilherme, beleza, sua pregação é legal, mas eu não acredito que isso aqui foi Deus que escreveu. Eu não acredito que essa palavra aqui é inspirada por Deus. Querido, você está no seu direito, não leia.
Agora, se você acredita que isso aqui é inspirado por Deus, se você acredita que o próprio Deus é o autor da Bíblia, isso precisa gerar em você um temor, queridos. Isso precisa gerar em você alguma atitude. Se você soubesse que Deus escreveu uma carta especialmente dedicada para você, como que você trataria essa carta? Se você soubesse que o próprio Deus, do seu alto e sublime trono, rodeado por querubins, serafins e anjos, tirou um tempo para escrever uma carta para você e te mandar, como que você trataria essa carta? É nesse ponto do texto que o próprio Deus, ele repreende o seu povo. Depois de dizer assim, olha, eu lhes escrevi, eu deixei uma carta para você, eu lhes escrevi a minha lei, eu lhes escrevi a minha palavra. E como que vocês trataram essa palavra? Como que vocês trataram aquilo que eu escrevi para vocês? E Deus diz como que o povo tratou. Como uma coisa estranha. Como uma coisa estranha. Queridos, é isso que Deus está falando conosco hoje. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas vocês as consideraram algo estranho. Eu lhes escrevi todas as grandezas da minha lei, todos os preceitos, mas vocês as consideraram algo estranho. Queridos, Deus está repreendendo a sua igreja. Deus está repreendendo o seu povo. Ele está dizendo para nós, seu povo, seus filhos, olha, vocês têm tratado a Bíblia como algo estranho. Eu deixei para vocês a minha palavra, e vocês não têm dado devido valor a ela. Querido, como é que você trata a sua Bíblia? Você trata a sua Bíblia como a palavra de Deus? Você trata a sua Bíblia como os escritos do próprio Deus? Como é que está a sua Bíblia? Porque o estado da sua Bíblia, ele revela muito o estado da sua alma. Queridos, o que tem de crente nos dias de hoje sofrendo de inanição espiritual? Talvez os irmãos não saibam, mas inanição é um estágio de desnutrição tão violenta, onde o corpo começa a se roer. O corpo começa a se comer. Então a pessoa está tão desnutrida, ela está com tanta falta de alimento, que ela já queimou toda a proteína, já queimou toda a gordura, já queimou todo o carboidrato do corpo, e agora a própria pele dela vai sendo comida. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é o alimento de todo cristão. Se você aqui ficar sem comer um dia, você vai ficar legal? Um diazinho, tá bom? Um diazinho tá tranquilo. 2 dias, tá tranquilo? 10 dias sem comer, tá tranquilo? 20, um mês inteiro, sem se alimentar. Queridos, a alma de muito de nós está sofrendo de inanição espiritual, porque não se alimenta, não come o alimento espiritual. A gente está enchendo a nossa barriga com a comida física, mas nós estamos esquecendo de alimentar o nosso eu espiritual. Nós estamos esquecendo de alimentar o nosso espírito. A alma de muitos aqui está quase morta, desnutrida, magrela, mirrada, porque não se alimenta. Não se alimenta. Querido, se você não lê a Bíblia, se você não descansa na palavra de Deus, é bem provável que você nunca tenha sido transformado de fato, que você nunca tenha sido transformado de forma genuína. Não existe cristão que não lê a Bíblia. Talvez você não sabia, estou te falando hoje.
Mas Guilherme, você está me julgando, queridos, não estou te julgando. Deixa eu contar a história de um homem da Bíblia, chamado Pedro. Esse Pedro, ele era um judeu, conhecia um pouco da palavra, ele andou com Jesus, caminhou com Jesus, caminhou sobre as águas. Esse Pedro viu Jesus fazer milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Esse Pedro fez milagres, sinais, maravilhas e prodígios em nome de Jesus. Esse Pedro estava com o próprio Deus caminhando. Na última ceia, Jesus virou para esse Pedro, para esse que fez todas essas coisas, e falou assim: Pedro, o Satanás, o diabo, pediu para peneirar vocês, mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, gente, eu leio isso e falo assim: meu Deus, eu achava que Pedro era convertido. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Querido, nós estamos falando de alguém que andou 3 anos com Jesus, alguém que fez milagres, prodígios e sinais, alguém que expulsou demônios, alguém que estava caminhando com o mestre e não era convertido. Queridos, eu posso te garantir, se você não lê a Bíblia, talvez você nunca tenha se convertido de forma genuína. Nunca. Queridos, os cristãos de hoje em dia descobriram uma forma de ser crente, sem ler a palavra, sem ter tempo de oração, uma forma de ser cristão, ser filho de Deus, ser imitador de Jesus, sem ter relacionamento com o Pai. Spurgeon dizia uma frase, ele falava assim: olha, uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Hoje em dia nós vivemos num mundo extremamente caótico, um mundo que está sofrendo, e está sofrendo porque não conhece Deus. Um mundo que está sofrendo porque não conhece Deus, e nós vamos conhecê-lo através da palavra, nós vamos conhecê-lo através da Escritura. As pessoas hoje estão entrando em vícios, as pessoas hoje estão procurando algo que vai satisfazer o coração delas. Elas têm um anseio genuíno, mas estão procurando nas coisas erradas, porque a única coisa que pode preencher o nosso coração está aqui: conhecimento de Deus através da palavra. O vazio que você está sentindo, eu já senti, eu já tentei preenchê-lo de várias formas, e eu nunca consegui. Eu só consegui no dia que eu encontrei com Deus através da palavra. Querido, como que está a sua Bíblia? Como anda a sua relação com a palavra de Deus? Será que a sua Bíblia se tornou um peso de papel na sua casa? Será que a sua Bíblia se tornou um objeto de exposição, um enfeite que fica lá na sua mesa de centro, ou que fica lá na cabeceira da sua cama, mas que nunca é usada? Será que a sua Bíblia lá na sua casa está com crise de identidade, porque ela já não sabe mais que é uma Bíblia, porque ela nunca foi usada? Será que a Bíblia da sua casa tem poeira o suficiente que dá para escrever condenação nela? Queridos, eu fico pensando, eu consigo imaginar às vezes as pessoas na presença de Deus, e Deus falando assim: malditos, eu lhes escrevi uma carta de amor, eu lhes escrevi a minha lei, eu lhes escrevi tudo aquilo que eu poderia escrever para poder ajudá-los, para que vocês pudessem me conhecer. Eu deixei uma carta de amor para vocês, e vocês nunca leram. Ela estava lá o tempo todo, acessível, e vocês nunca prestaram atenção. Hoje, queridos, tem uma onda de reclamações contra pastores.
Pastores abusivos, pastores controladores, pastores que roubam, pastores que se utilizam da fé das pessoas para poder enriquecer. Só que ninguém fala dos crentes. Ninguém fala dos crentes que não leem a Bíblia, os crentes que não buscam conhecimento, os crentes que deveriam mergulhar na palavra de Deus e não mergulham, e simplesmente se tornam refém de homens que querem enriquecer às custas dele. Estou defendendo aqui não, que Deus mande para o inferno todo pastor corrupto, safado e sem vergonha. Mas nós, enquanto cristãos, nós precisamos ser apaixonados pela palavra. Quantos homens e mulheres hoje estão sendo reféns de instituições que se tornaram empresas, que nem são mais igrejas, e estão lá reféns porque não conhecem a palavra de Deus. Depois que você conhecer a verdade, essa verdade vai te libertar. Queridos, eu olho para a minha vida hoje e falo assim: Deus, como que eu me sujeitei a algumas coisas que não faziam sentido algum? Porque eu não te conhecia como eu deveria. Porque eu não conhecia a tua palavra como eu deveria. Queridos, quantos cristãos presos a líderes abusivos, a igrejas abusivas, a pastores tóxicos, porque não leem a palavra de Deus. Tem cristão hoje que vai sair da igreja, o pastor faz um terrorismo emocional com a pessoa. E quando não amaldiçoa, fala assim: mas eu também não vou te dar minha bênção. Você vai sair sem minha bênção. Graças a Deus, querido, está livre. Jesus morreu há 2000 anos para te libertar de qualquer jugo de escravidão. E talvez você não sabe disso, e está padecendo, porque você não conhece a palavra. Porque se tornaram dependentes de um vidente gospel. Queridos, às vezes, a impressão que eu tenho é que ou nós não entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou a gente não tem respeito nenhum por Deus e pela sua santa palavra. Ou a gente não entendeu que isso aqui é de autoria de Deus, ou a gente entendeu e nós não temos o mínimo respeito pela palavra de Deus. Queridos, nós temos uma falta de reverência com a palavra de Deus. Falta de reverência, como se ela não fosse a palavra de Deus. Uma falta de reverência com a exposição da palavra de Deus. Uma falta de reverência com a palavra de Deus cantada. Sabe por que tem muita gente que não chega no culto na hora? Porque acha que o importante do culto, o creme de la creme do culto, é a palavra. Deixa eu te falar, quando nós estamos aqui louvando, nós estamos louvando a palavra. Não está aqui na hora do louvor é uma falta de reverência com a palavra de Deus, porque nós estamos louvando a palavra. Quando nós vamos orar, nós oramos a palavra, e quando nós vamos expor, nós expomos a palavra. Todo culto ele é permeado pela palavra, só que a gente é irreverente, a gente não tem reverência. A Bíblia fala, queridos, de um jovem chamado Eutico, que estava num culto, um culto onde Paulo estava pregando a palavra. O que aconteceu com o Eutico? Dormiu. O Eutico moscou, ele dormiu, e o miserável ainda dormiu numa janela. Eu não sei se janela é lugar de dormir. A Bíblia fala que ele era um jovem. Jovem aqui pode ser no sentido de idade, mas para nós também pode ser no sentido de imaturidade. Era alguém que estava dentro da igreja, mas era imaturo, era um menino, estava dormindo, e sabe o que aconteceu? Ele despencou do segundo andar e morreu. Morreu porque era imaturo, morreu porque estava dormindo quando devia estar acordado, morreu porque não teve reverência com a palavra de Deus. Não fosse Paulo ter acordado aquele jovem, feito um milagre na vida dele, Deus através de Paulo, aquele jovem estava morto. Sabe, querido, eu estou cansado de ver gente voando na hora da pregação.
Gente conversando na hora da exposição da palavra de Deus, como se não fosse a palavra de Deus. Gente que fica mexendo no Insta, no TikTok, na hora da pregação. Querido, se você não está afim de ouvir a palavra de Deus, vai para casa, não fica aqui. Você não é obrigado. Mas em nome de Jesus Cristo, tenha reverência com a palavra de Deus. Isso aqui não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Se a gente não tem reverência com Deus, a gente vai ter reverência com quem? Se nós não estamos reverenciando, honrando um Deus que nós dizemos que amamos acima de tudo, a quem que nós vamos honrar? Acorda, querido. Isso aqui é a palavra de Deus, é a mais bela carta de amor já escrita. E o que é que você tem feito com ela? Queridos, hoje você tem uma decisão a tomar. Se Deus te permitiu vir até aqui hoje, você tem uma decisão a tomar. Você pode continuar tratando a palavra de Deus como algo estranho. Você pode continuar tratando a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer. E você pode continuar confiando nas suas ideologias, nas suas crenças, nas suas convicções e continuar vivendo por elas. Ou a partir de hoje, você vai parar de fingir que isso não é um pecado, porque é. Você vai parar de fingir que esse relapso espiritual não é pecado, porque é. Deixar de ler a Bíblia é pecado. Não vem com essa desculpa de que você não gosta de ler, não vem com essa desculpa de que você não tem tempo. Você sabe para que rede social vai ter serventia? Lá no céu? Para tirar a desculpa de todo mundo que não tinha tempo. Ninguém vai poder chegar no céu e falar assim: ah, Deus, eu não tive tempo. Tinha. 4, 5, 6 horas no Instagram mostra que a gente tem muito tempo. Queridos, talvez ninguém nunca tenha te falado isso, mas não ler a Bíblia diariamente é pecado. É deixar de amar a Deus com todo conhecimento, alma, força e entendimento. E isso fere o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda força, alma, entendimento e conhecimento. Talvez você esteja se preocupando tanto com a imoralidade alheia. Talvez você está tão preocupado com a vida da sua vizinha, que é fofoqueira. Talvez você está tão preocupado com a vida do seu vizinho, que está, sei lá, traindo a esposa dele. Eles não têm conhecimento nenhum. Você tem. E mesmo assim, você não tem lido a Bíblia. Queridos, hoje é dia da gente olhar para dentro de si. Olhar para a própria mazela. Hoje é dia de deixar de dar desculpa para a nossa frieza espiritual e clamar ao Espírito Santo por misericórdia e graça. Hoje é dia de deixar de ser menino e começar a ser homem. Hoje é dia de deixar de ser criança e começar a se comportar como um adulto na fé. Talvez você está aqui dentro e você tem anos e anos e anos e anos de caminhada e você continua estagnado. Porque você ainda é uma criança, igual o Eutico, é imaturo, não tem reverência, trata a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa, mas não é. Não queira ouvir da boca do próprio Deus: maldito, eu te deixei uma carta de amor escrita e você nunca leu. Eu te deixei uma carta de amor escrita e você nunca nem passou o olho. Eu estava meditando essa palavra hoje. Eu vi um vídeo de um homem. E ele é analfabeto, ele não sabe ler. E aquele vídeo mexeu tanto comigo. Seu Inácio, não esqueci o nome do cara. Inácio. E ele falando assim: gente, meu maior sonho, meu maior desejo era ler a Bíblia. Eu sou apaixonado pelo meu Deus.
E o que eu sei da Bíblia é porque outros leem para mim. Eu não sei ler, eu não consigo ler. E às vezes eu fico vendo pessoas que conseguem, pessoas que têm a capacidade cognitiva e não leem. Queridos, Deus está nos convidando, nos convocando, nos chamando para voltar os olhos para si mesmo hoje, para tratar com zelo aquilo que Ele falou que nós devemos ter zelo. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Vocês estão felizes ainda? Amém? Queridos, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Queria te convidar a curvar sua cabeça nessa noite. Sabe, queridos, Deus está nos chamando, nos convocando a um tempo de arrependimento. Eu não sei a forma como você entrou aqui essa noite. Eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração essa noite. Eu não sei se você está mais quebrantado ou está mais duro agora, depois de ouvir o que eu ouvi. Mas o que eu sei, queridos, é que nós estamos diante da palavra de Deus. Se você quer continuar tratando a Bíblia como um livro qualquer, se você quer continuar tratando a palavra de Deus como se não fosse nada, é um direito seu. Mas saiba, queridos, que Deus, Ele deixou essa carta de amor para você. Deus deixou as belezas e maravilhas dele escritas num livro para você. A partir de hoje você tem uma decisão a tomar. Você pode continuar tratando a Bíblia como um livro qualquer, ou você pode orar agora e clamar ao Espírito Santo. Espírito Santo, coloca temor e tremor no meu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos curvar diante de Ti. Deus, nós nos curvamos diante do Senhor e diante da Tua palavra, Pai. Jesus, eu sei, Paizinho, que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Sei que ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ela corta, Pai. Ela separa, Pai, alma e espírito juntas e medulas. Ela é apta para discernir os corações. Quantas vezes nós corremos da Tua palavra porque ela nos define, ela nos discerne, ela nos expõe, ela expõe as nossas mazelas, ela expõe os nossos pecados, ela expõe, Deus, os rachados que existem em nossas vidas e que precisam ser corrigidos. Quantas vezes nós corremos da Tua Escritura, porque ela nos desnuda, ela nos descortina, ela mostra o pior que há em nós. Mas essa mesma Escritura, por meio do Teu Espírito Santo, ela pode nos curar, Senhor.
ela pode trazer cura aos nossos corações e às nossas vidas. Queridos, essa palavra tocou o seu coração. Se você entende que você era negligente com a palavra de Deus, se você entende que você não tem gastado a sua vida para conhecer ao Senhor através da sua palavra, eu queria te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Seu Deus, a tua palavra diz que não existe um coração contrito e quebrantado, Pai, que o Senhor resista. O Senhor não resiste, Pai. Deus, nós reconhecemos diante do Senhor a nossa mazela espiritual. Nós reconhecemos diante do Senhor, Paizinho, que o Espírito que habita em nós pode estar muito fraco, porque nós não o temos alimentado como deveríamos. Nós pedimos perdão, Jesus. Reconhecemos diante de Ti, Senhor, que temos sido falhos na leitura da Tua palavra. Reconhecemos diante de Ti que temos sido falhos, Deus, em nos alimentar espiritualmente. E nós pedimos, Jesus, que o Senhor possa soprar sobre nós um desejo ardente e insaciável pela Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa soprar sobre nós um desejo ardente e insaciável pela palavra de Deus. E que o Senhor nos instrua, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor, Paizinho, possa nos ajudar a entender aquilo que não entendemos. Que o Senhor, Paizinho, possa tocar e nos livrar de nós mesmos. Nos livra, Senhor Deus. Nos livra, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus.